Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. A todos, muito bom dia. Consigo Júlio Vera Cruz Martins. Já sabe que é sempre um prazer estar aqui a cada sábado para o debate semanal da Rádio de Cabo Verde, Raio X. Temos estado a acompanhar a atualidade, a seguir um pouco a atualidade a nível mundial. No próximo dia 15 celebra-se o Dia Internacional da Família e nós resolvemos antecipar por vários motivos. A partir de segunda-feira, na Ilhuçal, há um encontro regional sobre pequena infância, em que a presidente do ICA, Zaida Freitas, vai participar e está aqui connosco em estúdios. Agradecemos por sua presença. Vamos falar do papel da família. Temos em estúdios também Adérito Silves Ferreira, pastor da Igreja de Nazareno, e convidámo-lo, agradecimentos por estar aqui connosco, convidámo-lo porque a Igreja de Nazareno tem estado a promove todos os anos vários encontros sobre a família. Ora bem, políticas orientadas para a família, para o desenvolvimento sustentável, rumo à segunda Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social, que vai ter lugar em novembro próximo, de 4 a 6, em Catar. Nós pretendemos abordar o impacto das políticas sociais sobre as famílias e o papel que têm desempenhado várias organizações, as organizações não governamentais, as igrejas. É sobre isso que vamos falar. Queremos contar, esperamos que sim, com a vossa participação a partir de casa, não necessariamente a partir de casa. Hoje, com as redes sociais, as redes móveis, é possível participar onde quer que se esteja. Temos o telefone 262 52 35 596 25 56 à sua disposição para participar. Pode telefonar desde já, que daqui a pouco Jamila Carvalho vai entrar em contacto consigo. Em primazia às senhoras, o seu nome, Adérito, é A, mas Zaida, a última letra do alfabeto, primazia às senhoras. Zaida Freitas tem estado a fazer vários pronunciamentos sobre, a propósito dos encontros que o ICA tem promovido sobre o papel da família. É uma questão que a preocupa. Muito bom dia, caríssimo jornalista Júlio Vera Cruz, colegas aqui deste painel e caros ouvintes que nos acompanham a partir de casa. Agradecer pelo convite e, portanto, é uma honra estar aqui para partilhar um pouco convosco e refletir sobre este tema tão importante que é a família. Nós estamos a falar da nossa base, da nossa sustentação, onde tudo começa, não é? E que se as coisas correm bem, se tivermos famílias funcionais, famílias responsivas, seguramente que teremos crianças e adolescentes melhor preparados para serem cidadãos de bem e que possam dar continuidade, portanto, ao nosso país, portanto, rumo àquilo que nós queremos e neste momento com foco, portanto, na realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que no fundo é por isso que se comemora esta data com foco na família. Os desafios são muitos, portanto, neste mundo globalizado muito se tem vindo a fazer, mas ainda não é suficiente, sobretudo para a realização de alguns dos objetivos, onde a família, efetivamente, se não for devidamente empoderada, devidamente cuidada, com políticas cada vez, portanto, mais assertivas para fazer face, portanto, a esses desafios globais, portanto, torna-se cada vez mais difícil. No entanto, dizer que, portanto, o ICA, o Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, portanto, obviamente, ao trabalhar com as crianças, obviamente que trabalha com as famílias, não é? Portanto, a criança existe no seio da sua família e nós temos vindo a trabalhar com as famílias cabo-verdianas
cabo-verdianas em vários formatos. Eu queria aproveitar a ocasião para me informar sobre o seguinte: o ICA tem agora um novo estatuto, falta a sua implementação, não é? Nós temos um novo estatuto que foi recentemente aprovado, portanto no mês de março. Estamos em processo de implementação, efetivamente que este novo estatuto, portanto, irá fortalecer a instituição, criando, portanto, direções de serviço que irão fortalecer a instituição e deixaremos de ter este figurino, digamos, presidencialista e passaremos a ter, portanto, o ICA como uma figura, como um órgão colegial. Não tem uma espécie de conselho consultivo para acolher organizações como as igrejas? Exatamente, portanto era isso que eu ia dizer, portanto deixaremos de ter este figurino centrado na figura da Presidente, passaremos a ter os vários órgãos, entre os quais este órgão consultivo, onde, por exemplo, a sociedade civil também terá assento e é de extrema importância, não obstante a articulação permanente que o ICA tem tido com a sociedade civil. Por exemplo, só para dar um exemplo, ainda ontem e na semana passada tivemos reunidos com os parceiros, sobretudo as ONGs e associações comunitárias, para em conjunto prepararmos este mês de maio e o mês de junho para que tenhamos, portanto, intervenções conjuntas durante esses 2 meses tão importantes para a sociedade cabo-verdiana, porque aqui trata-se não só de celebrar essas datas, sim, porque é importante celebrar, mas sobretudo de refletirmos acerca daquilo que nós, não só instituições públicas, mas a sociedade no seu todo, possamos fazer para melhorar a situação, portanto, das nossas famílias e, nomeadamente, portanto, das nossas crianças e adolescentes. Eu não sei se Ader Ferreira esteve presente nesses encontros, mas se não esteve, alguém da Igreja de Nazareno esteve com certeza. O que é que acha desse figurino? Por que motivos a Igreja de Nazareno desencadeia anualmente essas sessões sobre a família? Muito obrigado pelo convite e também agradecer a oportunidade de estar neste painel com pessoas muito interessadas neste tema. Eu quero mandar uma saudação muito especial às famílias cabo-verdianas e aqui na diáspora e todas aquelas famílias que escolheram este país, Cabo Verde, como sua casa e quiseram e estão a viver aqui conosco. Mas deixe também saudar as mães. Estamos num mês em que também temos um dia especial dedicado às mães. Eu sei que elas são muito especiais, dão uma contribuição extraordinária neste país, nesta sociedade. Obviamente que falar sobre a família deve e deverá ser, do meu ponto de vista, um tema que nos deve atrair a todos por causa da sua importância, diria, capital. Veja, a família é aquela célula base de qualquer sociedade. E não tendo famílias organizadas, como vimos há pouco a doutora Zaida dizer, e muito bem, nós vamos ter problemas. Mas, por outro lado, ter as famílias organizadas e a cumprir o seu papel, obviamente que os problemas que são reais, vamos ver esses mesmos problemas a diminuir e todos nós engajados a dar uma contribuição muito boa para o desenvolvimento do país, que passa necessariamente pelas famílias. Obviamente que eu, por muitos anos, tenho acompanhado o papel crucial do Instituto ICA aqui em Cabo Verde e vejo com muito agrado este novo figurino que efetivamente vem precisamente para ajudar o alcance, eu diria, usando esta palavra, do ministério, da ação preponderante que o ICA tem. As igrejas, e no caso a minha, a Igreja do Nazareno, nós sempre temos estado envolvidos nesses projetos, com essas instituições, porque sem família não temos sociedade e teremos problemas seríssimos
que sinceramente não teremos como resolver. Então eu tenho que saudar e dizer que a Igreja sempre está ativa, participativa, e onde ela é chamada, e felizmente tem sido, ela chega com humildade para dar a sua contribuição, que é muito especial. Já lá vamos. Aqui em estúdio devia estar alguém da Vertfam, que é uma organização que trata da família, mas deveria estar também a Diretora-Geral de Inclusão Social, Ednalva Cardoso, mas infelizmente ela está neste momento em viagem, justamente porque vai participar no encontro regional sobre a pequena infância. Zaida Freitas já nos disse que também está praticamente partida amanhã. Então, ainda assim, nós contamos com a colaboração dela para vermos as políticas e os impactos que o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social tenha desenvolvido. Pedimos que acompanhem uma entrevista com Ednalva Cardoso. Ednalva Cardoso é Diretora-Geral da Inclusão Social. Por esses dias, a família está no centro das atenções do Ministério onde trabalha, desde logo porque no próximo dia 15 celebra-se o Dia Internacional da Família, que tem como lema políticas orientadas para a família para o desenvolvimento sustentável. E depois há um encontro sobre infância na Ilha do Sal. Que propostas estão sobre a mesa neste momento para políticas orientadas para a família? Agradecemos primeiramente o convite, sim, e afirmamos de facto esses dois momentos importantes que temos em carteira nos próximos dias. De 12 a 14 estaremos reunidos com o Departamento Governamental da África Ocidental para debater a questão dos cuidados infantis. E no dia 15 de maio, uma ocasião especial para reconhecer o papel e a importância da família na sociedade, que tem como objetivo também de levar a conhecer e divulgar as políticas e programas que temos em curso. Como sabe, temos um panorama de intervenção que o Departamento do Governo responsável para esta matéria é a Direção-Geral de Inclusão, é responsável por coordenar, implementar e avaliar as políticas. De momento temos um conjunto de medidas e políticas que estão direcionadas para o objetivo maior do Governo, que é erradicar a pobreza extrema até 2026, com ações que promovam a autonomia, a dignidade e a ascensão social das famílias. De momento temos em curso alguns programas, como é o caso de RSI, o Rendimento Social de Inclusão, que já beneficia mais de 9.000 famílias, que nada mais é do que um programa que é um subsídio que é dado às famílias para as necessidades mais básicas. Certamente com esta política o Governo igualmente pensou numa política também para complementar este programa, que é o projeto Inclusão Produtiva, que nada mais é do que um programa do Governo de Cabo Verde que tem como objetivo promover oportunidades através de atividades geradoras de rendimento, reforçar as competências de empreendedorismo, educação financeira e habilidades para as pessoas do Grupo 1 e 2 do Cadastro Social Único, acabar por promover a emancipação das famílias através do acompanhamento familiar. Tem a ver com o fortalecimento económico da família. Agora, a relação família-sociedade, família-juventude, família-educação. Há políticas novas, o Ministério tem feito estudos. Para já, o primeiro estudo importante sobre o programa que acabei de fazer referência, o RSI, o Governo tem medido o impacto destas medidas e o RSI é objeto quase que anualmente de estudos
e análise do impacto desta medida na vida das pessoas, e conseguimos ter, com apoio de parcerias internacionais, estudos que já conseguiram comprovar o impacto positivo desta medida. Famílias que anteriormente estavam no limiar da pobreza, que pertenciam ao grupo 1 e 2 do cadastro, com as medidas que estão em curso e que estão a chegar cada vez a mais famílias, conseguimos ver que as pessoas transitaram do grupo, ou seja, saíram do grupo 1 e 2 do cadastro para o 3, que muitas das vezes continuam vulneráveis, mas também já ultrapassaram para o grupo 4, que são pessoas que são consideradas não pobres. Continua a ter a ver com o fortalecimento económico das famílias. Agora, qual é a avaliação que o Ministério faz? A família está a cumprir o seu papel relativamente aos jovens, aos filhos? Em relação à formação dos jovens e das famílias e no papel da educação em particular, penso que a família tem um papel central na educação dos filhos, tanto na transmissão de valores, tradições culturais, quanto a formação académica. Esse é um papel inquestionável da família. Em Cabo Verde, a educação sempre foi considerada uma prioridade para o governo. Há medidas que estão disponíveis para as famílias. Hoje, uma família que tenha uma criança dos 6 até o 12º ano não se preocupa com o pagamento das propinas. Isso é um grande alívio para a questão financeira e económica da família. E nós sabemos qual é que é o papel que, do meu ponto de vista, podia estar mais vincado, esse papel crucial que é de incentivo à educação, à formação. Nós temos muitos jovens, agora se fala muito de jovens NEET, jovens que não estão na escola, não estão a frequentar nenhuma iniciativa formativa e não estão a frequentar nenhuma formação académica. A pergunta que se coloca é: o governo tem um leque, um conjunto de iniciativas, formação profissional, para quem já não está na idade de frequentar o ensino normal, dito normal. Temos incentivos para quem está na educação dita normal, a isenção de propinas, nomeadamente, os apoios que temos através da FICAS, que servem para esses incentivos. Agora a questão é: temos muitos jovens que de facto não querem simplesmente fazer ou frequentar, abandonaram a escola e neste momento não frequentam nenhuma formação, e esse trabalho é feito também por parte do governo, através do Ministério da Família, através de um programa que se chama Acompanhamento Familiar. Tentamos resgatar esses valores, a importância de ter um certificado a nível de habilitações literárias. São questões que vamos incutindo, vamos fazendo o nosso papel. Medidas e políticas estão em curso, mas falta a outra parte da família, que queremos ver famílias mais ativas, mais proativas neste sentido. E esse programa de acompanhamento familiar tem extensão nacional? Sim, tem extensão nacional. Tem cobertura a nível de Cabo Verde. Até 2022 tivemos uma experiência piloto apenas em 9 municípios, mas a partir daí, até esta data, foi estendida para o nível nacional. Está com cobertura neste momento nos 22 municípios. E esse programa como é que se exprime? Como é que se caracteriza? São pessoas que vão todos os dias a casa? Os técnicos, exatamente, os técnicos, as famílias que estão neste programa de RSI ou de inclusão produtiva, ou que têm a necessidade, que procurou os serviços da Direção-Geral para este acompanhamento. E o acompanhamento é feito via uma plataforma ou via um caderno de família, que aqui os técnicos levam as medidas e políticas em curso às famílias, e quem tem o papel de escolher que políticas, que medidas se melhor se adequam ou adaptam ao contexto familiar, porque isso não é o governo que vai definir. Quem tem de definir, quem ter essa iniciativa
é a família, saber se precisa de uma formação profissional, é direcionada à IFP, e as condições que a família que esteja no grupo 1 e 2 são completamente isentas de frequência de formação. Ou seja, aqui é canalizar o papel dos técnicos de acompanhamento familiar, é canalizar esses jovens ou a família para medidas e programas em curso. Neste momento temos a medida tarifa social. É explicar às famílias quais são os critérios, quais são as condições para aceder a essa medida de política. Tarifa social de eletricidade e água está a chegar a todas as famílias do grupo 1 e 2. E este é o papel igualmente do técnico de acompanhamento familiar. Quem diz isso diz o Plano Nacional de Cuidados. Se chegarmos numa família que está a frequentar a inclusão produtiva e não tem onde deixar as crianças, o técnico de acompanhamento familiar tem obrigação de dizer à família que o governo de Cabo Verde vai assumir essa responsabilidade de frequência de creche, por exemplo, àquela família no período que a mãe ou o pai ou qualquer encarregado de educação esteja a frequentar uma ação formativa ou a desenvolver alguma atividade geradora de rendimento. Eu vou colocar-lhe a questão de outra forma. Vamos lá supor que as famílias não têm os problemas que está a referir. Nós temos em Cabo Verde famílias que não têm esses problemas, não é? Mas, no entanto, há um problema que é identificado, que a relação no seio da família não está a correr bem em Cabo Verde. Bom, nesse aspecto, talvez, do apoio aqui é mais emocional. Não é? A rede familiar aqui tem um papel fundamental. Tem-se trabalhado também com ações de sensibilização na comunidade sobre a educação parental, que acabamos por ouvir tudo aquilo que são as preocupações das famílias, relação homem-mulher, questão de género, trabalhar a questão da violência baseada no género, trabalhar a questão de crianças que são deixadas na rua no período contrário às aulas, apesar das respostas. Isso, de fato, são questões, compreendo a questão que colocou, são questões de outras esferas que são igualmente trabalhadas pelos técnicos que fazem esse acompanhamento familiar, porque têm a obrigação de fazer o reporte às estruturas responsáveis. Se vê uma situação em termos de uma rede familiar que esteja disfuncional, tem a obrigação de articular com um psicólogo na área da saúde, no centro de saúde de residência, tem por obrigação sinalizar a questão na Polícia Nacional, tem por obrigação sinalizar a questão no ICA e tem a obrigação de sinalizar a questão no ICIEC. Esse também faz parte das competências dos técnicos que estão diariamente a fazer esse trabalho a nível dos municípios. E quais são os dados que têm disponíveis? Qual é o resultado de toda essa estrutura, essa máquina que atua no terreno? Bem, nós medimos isso através dos últimos dados que temos da INE, a nível da pobreza em Cabo Verde. Os dados que temos de 2023 nos dá conta de que temos uma taxa de pobreza absoluta que foi, em tempos, de 35%. E neste momento estamos com uma taxa de 24%. Mas eu estou a referir-me a dados do seguinte tipo: há esses técnicos que detectam anomalias na família, fazem Exato. encaminhamento para o ICIEG, para o ICA, para a Delegacia de Saúde. Quais são os dados que têm disponíveis do impacto das medidas que são tomadas a nível da inclusão social? Olha, neste momento, em termos de números, não consigo lhe dar quantos reporting foram dados, mas há um estudo que eu sei que está neste momento em curso exatamente para avaliar o impacto destas medidas todas que foram referenciadas, porque de fato o Estado está a investir muito e queremos saber a quantas famílias estamos a chegar. Claro que temos dados mais
a nível de consumo interno, para saber, em termos de pedidos, quantas respostas conseguimos dar anualmente, mas isto é um estudo que está a ser desenvolvido pelo Ministério da Família, de fato, para avaliar este impacto através de números. Os dados que temos são os índices da pobreza e como é que as medidas e políticas estão a diminuir as taxas que temos atualmente no país. Mas iremos saber com a publicação adérito desse estudo que está a ser desenvolvido. Tem sentido o funcionamento de toda essa máquina a que faz referência a Diretora-Geral de Inclusão Social, Ednalva Cardoso? Obrigado. Eu estava há pouco só para concluir. A Igreja, portanto, durante este período tem os retiros das famílias e nesses encontros nós trabalhamos a valência espiritual, obviamente, mas também emocional, e chegamos ao ponto de ver como as nossas famílias estão a viver e encontrar possíveis soluções. Acompanhei com muita atenção esta entrevista e todos os estudos são importantes porque trazem fotografias daquilo que efetivamente está a acontecer. Bom, mas eu tenho sempre por mim que a fotografia mais nítida é aquela que nós que vivemos com o povo, estamos com as pessoas, estamos com as famílias, podemos efetivamente mostrar. É claro que a gente vê que as políticas estão lá, alguns resultados estão... Bom, mas vamos ser sinceros, os resultados também não aparecem de noite para dia. Há um período para que as políticas produzam os resultados. Eu fico feliz quando fico a saber das crianças que não podem ficar em casa e podem ir para os jardins ou para as creches. Eu fico feliz quando ouço dizer acerca de passes sociais, de eletricidade e água mais barato ou de graça. Mas todas estas ajudas, digamos assim, devem produzir uma melhoria evidente de vida nas famílias que promova, do meu ponto de vista, a paz na família, a paz na comunidade e a paz na própria sociedade, digamos, o país. E estamos aqui para acompanhar e para ver, nós mesmos, as igrejas, temos este papel e às vezes demoramos a ver os resultados que almejamos. Mas eu acho que temos sinais que as melhorias estão a aparecer e eu só espero que todos juntos possamos, e aqui está a rádio a dar uma contribuição preciosíssima com este encontro e falar sobre um assunto candente, que é a família, que são os problemas das famílias, porque isto tem um impacto em todo o país, de cima a baixo, digamos assim, de baixo para cima, quer dizer, todos, se a família não estiver em condições, se há problemas, vamos ter, ouvimos aqui, reportar à polícia, por causa do quê? Dos abusos, por causa das situações. Então, temos de ver esses estudos com olhos de ver e sermos pragmáticos a encontrar as soluções, não as ideias, mas as soluções que o povo, no caso as famílias, precisam para que a sua vida tenha melhorias visíveis e haja harmonia social, para que também, como o Júlio disse há pouco, há pessoas que não têm esses problemas que às vezes estamos a falar aqui nas famílias, mas existem outras coisas em outras famílias, mesmo estruturadas, equilibradas, digamos assim, que nós precisamos ver e ajudar. Zaida Freitas, tem sentido o efeito dessa sinalização dos técnicos que têm estado no terreno, têm contactado e enviado casos para o ICA, não é? Sem dúvida, eu não saberia dizer-lhe aqui exatamente os dados, mas dizer que isto tem funcionado de duas vias, não é? Também o próprio ICA, ao identificar essas situações, portanto, essas famílias são encaminhadas também para se inscreverem e terem os suportes necessários, nomeadamente para se inscreverem no cadastro social, que acho que foi uma medida extremamente importante
permite-nos, tanto ter um mapeamento dessas famílias, sobretudo para nós, ICA, nós sabemos que essas crianças que estão no cadastro social 1 e 2 são crianças que estão em situação de vulnerabilidade e, portanto, que requerem uma atenção também especial da nossa parte. Eu gostava um pouco de acrescentar aqui aquilo que foi dito pela doutora Ednalva, também a criação dos centros de dia, para além dos centros já existentes do ICA, os centros de acolhimento e os nossos centros de dia, mas também esses que foram criados no âmbito do Fundo Mais. Neste momento já temos 7 centros a funcionar, portanto aqui na cidade da Praia, portanto no Mindelo, Sal e Boa Vista, e prevê-se ainda para este ano a criação de mais 4 centros de dia. Estes centros são de extrema importância, porque quem frequenta esses centros são crianças que estão nas suas famílias, mas que têm alguma situação de vulnerabilidade. E muitas vezes nós estamos a falar aqui de famílias monoparentais femininas, onde as mães, chefes de família, têm que ir trabalhar e precisam de um espaço seguro para deixarem os seus filhos. E é aí que estes centros têm sido uma resposta eficaz, porque essas crianças frequentam essas estruturas no horário contrário, portanto, ao horário das aulas, onde, para além do acompanhamento escolar, portanto, têm acesso a outras atividades culturais, desportivas, e são trabalhadas competências, nomeadamente competências ao nível da proteção, por exemplo, contra o abuso e violência sexual, e também essas crianças, portanto, têm uma refeição quente, que nós sabemos que são de extrema importância em situações sobretudo de vulnerabilidade económica. Agora, é verdade, portanto, estes centros ainda não são suficientes, não é, para dar resposta, portanto, às necessidades da nossa sociedade, mas penso que é este o caminho, não é? Portanto, sabemos que as configurações familiares, portanto, ao nível da nossa sociedade, nós temos uma forte e uma significativa percentagem de famílias monoparentais femininas e uma taxa também preocupante de irresponsabilidade parental, e aqui sobretudo da parte da figura paterna, portanto, o que obriga que os esforços têm que ser feitos para que essas crianças que vivem nessas famílias, portanto, não fiquem em situação de vulnerabilidade, independentemente da configuração familiar. Ou seja, o desejável seria, enfim, aquela estrutura mãe e pai, portanto, na ausência dessas configurações, existem, portanto, outras configurações igualmente válidas, desde que essas figuras, portanto, assumam o seu papel na plenitude. E aqui não falo só da mãe e do pai, falo dos restantes membros da família, da própria comunidade e da sociedade no seu todo, porque a nossa Constituição da República, ela é clara neste sentido. Portanto, a família tem este papel importantíssimo, mas quando falha, nós temos que entrar. E muitas vezes damos-nos conta, se calhar por razões várias, por estas transformações sociais, esta globalização toda, neste momento acabamos por ter comunidades muito pouco atentas àquilo que se passa à sua volta. Antigamente os vizinhos tinham um papel importantíssimo, eu tenho estado a referir isso muitas vezes, eu lembro-me, eu já estou aqui já há uns aninhos bons de estar na rua e de um vizinho... Uns aninhos bons aqui na praia? Não, neste mundo. Neste mundo. E, portanto, a figura do vizinho sempre teve um papel importante na minha vida. Se estivesse na rua e um vizinho me mandasse ir para casa, portanto, automaticamente ia para casa, porque era uma figura que, portanto, que era importante na nossa vida. Neste momento, nem as pessoas olham à sua volta, portanto, estão muito desatentas, mas se calhar também, se alguém diz alguma coisa, portanto, a um adolescente ou uma criança, se calhar muitas vezes também acaba por ter uma resposta. Leva logo um raspanete, não é? Mas nós não podemos desistir, nós não
não podemos desistir e tem que haver forma de resgatarmos alguns valores e princípios que são extremamente importantes e se calhar a fragilidade desses valores está a ter o impacto que estamos a verificar neste momento, cada vez, enfim, situações de jovens também a entrarem mais cedo, tanto no mundo de consumo de álcool e de outras drogas e também portanto, a cometerem atos de delinquência. Então, é esta responsabilidade social. Aqui o Estado tem, as instituições públicas têm este papel importantíssimo, mas é preciso que a sociedade perceba que nós temos que estar juntos nisto, senão não chegaremos a lado nenhum. Tem sentido essa dificuldade, digamos, a ausência do vizinho? Naturalmente, eu estou de acordo, eu que já estou um bocadinho mais tempo neste mundo do que a doutora Zaida. Eu estava a vir para os estudos e a lembrar no facto de que eu nasci e cresci aqui na praia, na Vila Nova, e quando a minha mãe vinha a Riba Praia, o platô, para fazer as compras, uma senhora era responsável, ela delegava naquela senhora os poderes. E eu ainda me lembro hoje, quando mamãe regressava para casa, a outra senhora dizia: "Bus meninos está lá." E ela dizia: "Obrigado, se comporta direito." Eu penso que estamos a viver um outro tempo, outras situações, e nós temos de tentar entender. Eu não gosto de comparar os tempos, mas as coisas boas devem ser preservadas, suponho. E aqui estamos a falar de algo bom que poderia e pode perfeitamente. Quer dizer, a comunidade tem um papel fundamental, porque no final de toda esta conversa, de todas essas políticas, dos governos que entram, que saem, o que nós queremos e desejamos é o bem-estar das famílias. E, em última instância, das pessoas, para termos felicidade enquanto passamos aqui por este mundo. E se não podemos ter a comunidade com o seu papel fundamental, daí o papel das ONGs, dos grupos sociais, das igrejas, das comunidades de bairro, dos grupos que no passado tínhamos, dos casais que aconselhavam os casais mais novos. Então tudo isto é fundamental. Eu sinto isto que falta. É o trabalho que tem estado a fazer, casais que aconselham casais mais novos? Bom, nós temos por exemplo, em situações normais não realizamos casamentos em 180 dias de aconselhamento. Quer dizer, tentamos preparar os casais mais novos, e mesmo nós, com alguma experiência, eu estou com 40 anos agora de casamento, acho que posso dizer alguma coisa, mas não é só pela experiência, nós dizermos aos mais novos o que lhes espera, o caminho que nós já percorremos, como conseguimos vencer as dificuldades, para termos estas famílias que este programa nos reúne aqui como propósito, equilibradas, com bem-estar e para trazer harmonia social, que às vezes, infelizmente, não temos tido. Nós estamos a lutar. Tem sentido no dia-a-dia a ação dos técnicos sociais? Sim. Eu posso dizer que tenho, porque nós também estamos com jardins infantis, estamos com um apoio aos centros. Por exemplo, nós somos chamados aos centros, portanto, eu falo de sábados que chegamos para falar sobre valores. Isto é muito importante. E por isso eu sinto que, efetivamente, essas organizações estão a fazer o seu trabalho, estão a desempenhar a sua função. Se me perguntar, está satisfeito? Não estou. Acha que já chegamos ao nível que todos? Também não. Mas é um percurso, é uma caminhada, e é assim. E o caminho faz-se caminhando. Zaida Freitas, não haverá casos de duplicação de contactos? Qual é a conjugação dos vários técnicos? O ICA tem os seus técnicos e há outras organizações com técnicos que estarão a fazer o mesmo trabalho. Não será exatamente o mesmo trabalho, eu diria que um trabalho complementar, não é? Porque em termos da promoção e proteção dos direitos da criança, portanto, o ICA assume aqui, portanto, como entidade coordenadora de todas as medidas políticas de proteção à infância e à adolescência. Portanto, aqui o que por vezes, e eu digo que temos que melhorar, portanto,
portanto, é esta relação de intersectorialidade, não é? Portanto, nós estamos a falar de fenómenos que têm várias causas. Não é? Portanto, aqui a multissetorialidade ela é extremamente importante, o que implica um diálogo permanente entre todos os setores. A sociedade civil tem estado a defender sempre e muito bem esta necessidade de uma atuação mais articulada, de uma atuação mais em rede, lá está, para evitar exatamente a possibilidade da sobreposição de intervenção. Mas penso que Cabo Verde temos alguma vantagem que se calhar deveríamos aproveitar um bocadinho melhor, que é o fato de, se por um lado, portanto, a nossa condição enquanto Estado, portanto, insular, não é? Portanto, provoca-nos esta dispersão. Por outro lado, são ilhas pequenas onde praticamente toda a gente se conhece, as instituições, portanto, são conhecidas de toda a gente. E eu acho que também esta rede informal tem que nos ajudar a formalizar, portanto, esta rede e quando digo, sobretudo em relação ao sistema de proteção da criança e do adolescente, para que tenhamos realmente um sistema de proteção a nível nacional melhor articulado e, portanto, e mais robusto. Portanto, se estas medidas políticas têm estado a ser amplamente divulgadas e são do conhecimento de todos, penso que qualquer técnico social que faça a sua intervenção já sabe, portanto, quais são os mecanismos existentes e como deve fazer para resolver a situação das pessoas. Porque aí a questão da informatização, ainda nós não temos este mecanismo, não é? Portanto, de funcionamento, portanto, em redes de internet que nos permitia, ao receber uma pessoa, saber exatamente quais são os apoios, portanto, que as pessoas estão a receber, como temos, por exemplo, lá fora, e falo nomeadamente da realidade de Portugal, que eu conheço melhor, mas temos, digamos que esta rede também informal que nos permite pedir, portanto, para verificarem as situações dos utentes. Eu acho que cada vez isto vai acontecendo menos. O que é que está a dizer é que deveria existir uma espécie de base de dados, não é? Exatamente. Para que a mesma pessoa não receba os mesmos apoios. Exato, um sistema integrado para a gestão desses dados, que, por exemplo, que a partir do cartão do CNI, portanto, claro, dependente das valências, portanto, que o técnico tenha acesso, portanto, aos apoios que o utente está a receber. Mas penso que estamos a caminhar neste sentido, cada vez mais se fala da necessidade destas plataformas onde possamos, e o ICA tem estado a insistir sempre nesta necessidade, por exemplo, mesmo ao nível dos casos que nós tratamos, ter acesso aos dados, portanto, da Polícia Judiciária e do Ministério Público, para sabermos, por exemplo, efetivamente como é que está a situação das crianças e dos adolescentes no nosso país. E cada vez mais vai-se tendo estruturas mais robustas, mas é um longo caminho pela frente e as transformações sociais levam o seu tempo. E nós não podemos esquecer, Júlio, nós estamos a falar de um país, portanto, com poucos recursos económicos e sociais e portanto, a implementação dos ODS, que não é mais do que uma agenda das Nações Unidas para acelerar, portanto, a implementação dos direitos humanos. Nós sabemos que os direitos económicos, sociais e culturais são direitos de realização progressiva, não é? E, portanto, e por vezes quando há estas dificuldades da parte, portanto, dos Estados e no mundo em que neste momento nós sabemos que a nível internacional também há muitas mudanças que vão ter um impacto e que já começaram a ter impacto aqui no nosso país, portanto temos que nos organizar melhor e criar aqui fortes sinergias e fazer o melhor uso dos nossos recursos para que efetivamente tenhamos arcabouço para
para fazer frente ao que vem aqui. Quando Zaida Freitas estava a falar dessa rede, dessa plataforma, eu fiquei sem perceber, Adércio Ferreira, se estava a concordar ou a discordar. Não, eu estava a concordar, porque nós também temos este problema. Repare, nós como igrejas trabalhamos com as nossas congregações em todas as ilhas, mas também trabalhamos com o governo, que às vezes nos chama, nos desafia a participarmos. E corremos o risco, eu creio que uma vez ou outra temos duplicado os benefícios, chamemos assim. Então é fundamental. Eu agora ouvi via o antigo bilhete de identidade cruzar esses apoios. E em Cabo Verde, uma coisa que sempre eu tenho... Ou será que esses apoios são insuficientes, que levam as pessoas a procurar e cai-se na situação de duplicação? A doutora Zaida falou há bocadinho, de forma acertada, que este é um país com recursos limitadíssimos. Então, naturalmente que nem todas as pessoas estão a receber. E temos sempre gente que quer ter mais. Este é o egoísmo da humanidade, do homem, da pessoa humana. Mas esta, para mim, é outra coisa. Mas o que eu estou a dizer é que, efetivamente, temos de trabalhar para que as pessoas que realmente têm necessidade, elas sejam contempladas. E é isto que temos tentado fazer num país com recursos limitadíssimos. E convenhamos que muita gente fica à margem dos apoios. Se bem que também, eu acho que já mudamos um bocadinho, Júlio. No passado, quando se falava em Cabo Verde de apoios, era logo pensar em arroz, milho. Mas hoje as pessoas dizem, eu não vim pedir milho, eu quero um conselho. Eu quero uma palavra. Eu quero uma orientação, como educar a minha... Eu devo levar esta pessoa para os técnicos... É diferente hoje, um pouco diferente. Quer dizer, aqui está uma conquista que nem sempre é mesurável. Quer dizer, as pessoas não conseguem medir estas coisas de um conselho. Eu estive há dias numa conferência extraordinária com poucas pessoas em que estávamos a falar de um assunto tabu, digamos assim, que são as perdas, quando você perde um ente querido. Luto, não é? Luto pelos filhos. Pois, lá está. As pessoas ficam deprimidas, não conseguem trabalhar, não querem viver. Mas saímos daquele ambiente já com uma visão de que podemos fazer, e isto também falamos aqui há pouco, na criação de redes de apoio comunitários. Ou não necessariamente para arroz e feijão, não é? Saco vazio, cata-saquedo. Vamos ter de continuar neste país a ajudar pessoas com arroz e milho e feijão. Não tenhamos ilusões. A gente que tem dificuldades, eu como pastor tenho visitado situações, mesmo com outros apoios, porque os apoios nem sempre, quando chegam a essas pessoas, milho e feijão, as pessoas ficam libertas ou livres para mandar as crianças à escola, porque há refeição quente lá na escola. E aqui há algo muito importante. Eu, quando estudei aqui na praia, não se dava uma refeição quente. Mas hoje, por causa desta refeição quente, eu acredito que muita gente manda os seus filhos à escola. Tem a refeição, mas lá na escola aprendem os conteúdos que a escola deve ajudar. Portanto, aqui está algo importante. Passos sociais. Eu cresci na Vila Nova, vinha a pé. Eu não sei como é que a doutora Zaida qualificava uma criança de 7 anos que vinha 2 quilómetros. Hoje as pessoas dizem, as crianças vêm de carro, os pais têm. Portanto, a gente está a ver que crescemos, mesmo vivendo num país. Mas o passo social ajuda. A eletricidade que a família tem. Nós estudávamos em outras circunstâncias, mas hoje pode-se ter a eletricidade em casa a um preço acessível. Utilizavam o que? A Petromax? Nós tínhamos era candeeiro a petróleo e não dava para alumiar a casa toda, era o irmão estudar um bocadinho. Portanto, eu digo às minhas filhas, vocês estão de parabéns porque uma geração trabalhou. E nós estamos aqui hoje, para mim, Júlio, a trabalhar para que a próxima geração tenha mais e melhor. E não há dúvida. Estamos a fazer 50 anos de independência. Eu acho que posso falar, eu estava aqui quando o poder colonial estava. Eu estava no 25 de Abril, estava na independência, estava na abertura política, nas alternâncias. Este país cresceu muito. Chegamos aonde todos desejamos? Não. E não temos de dizer isto com medo. Mas
Estamos a caminhar. Há dias em conversa com o Zaida Freitas, a propósito aí de trabalho infantil, não é? Que quando uma criança tem de acordar cedo e ir desempenhar determinadas tarefas, ela estava a dizer-me que as crianças devem ser educadas a desempenhar determinadas funções, tarefas domésticas, mas que às vezes a fronteira entre essas tarefas domésticas e o trabalho infantil é pouco nítido, não é? Muitas vezes não é claro e pode-se fazer o uso tanto de um lado como para o outro, não é? Porque entramos também numa situação em que as crianças não querem, portanto, cooperar, fazer parte, portanto, do cotidiano e do dia-a-dia da família. E isto, portanto, é prejudicial para a sua formação. Lá está, nós falávamos inicialmente desta importância dos valores que são extremamente importantes. É claro que tudo depende da tarefa que se pede à criança e da fase do desenvolvimento em que a criança se encontra. Portanto, aquilo que eu vou pedir a uma criança de 6 anos será seguramente completamente diferente a um adolescente de 15 ou 16 anos. E, portanto, aqui tem que haver bom senso, mas volto aqui, portanto, a frisar, é extremamente importante que as crianças façam parte do cotidiano da família e portanto, o fazer a sua cama, ajudar a pôr e a tirar a mesa, portanto há um conjunto de varrer, um conjunto de tarefas que perfeitamente as crianças podem e devem fazer. Agora depois tocamos o outro lado, portanto que há crianças que por vezes deixam de ir à escola, portanto sobretudo na altura da sementeira, porque têm que ir ajudar, portanto a família, portanto noutras lides, e muitas vezes não é visto, lá está, por questões culturais, como trabalho infantil, e porque os pais dizem, eu cresci assim, não me fez mal nenhum. Mas nós não podemos esquecer que aquela criança que acorda às 5 da manhã ou às 6 para ir ajudar, depois tem que ir para a escola e seguramente não terá o mesmo nível de concentração de que os seus colegas e, portanto, estará sempre numa situação de desigualdade. E, portanto, e em Cabo Verde, portanto, as questões que nós temos relacionadas com o trabalho infantil, nós não estamos a falar aqui de trabalho formal, portanto, temos pouca preocupação neste sentido, mas em relação ao trabalho informal, sim, é preciso ainda cuidar, é preciso sensibilizar e é preciso mudar as mentalidades. Eu queria separar aqui duas questões. Tarefas domésticas, mas sem olhar a género, não é? Seguramente que sim, sem olhar a género. Quando a mãe pede tanto a um filho ou uma filha para lavar a louça ou para fazer a cama, não interessa se é menino ou se é menina, e é assim que as crianças devem ser digamos, educadas. É o princípio. Agora, a realidade do dia-a-dia parece que é outra, Adérito. Não, deixa assinar por baixo esta conversa agora da doutora Zaida. Quer dizer, a minha geração, eu ainda hoje tenho dificuldades de fazer a cama. Minha esposa está sempre a dizer, olha, deve fazer, porque se eu for ao emprego e sentir-me mal e voltar para casa, então o quarto... Bom, mas eu estou a apoiar ainda hoje nas lides domésticas. Agora, eu comecei com 13 anos. Talvez hoje pudessem dizer isto é trabalho infantil. Eu estava no liceu enquanto estava como aprendiz de eletricidade e instrumentos dos aviões. E digo-lhe que hoje, quando olho para trás, eu vejo coisas que faço hoje porque nunca senti que estava a fazer trabalho infantil, que eu era obrigado. Não, eu estava a aprender alguma coisa prática enquanto eu estava a estudar. E eu estou de acordo que nós temos de analisar bem. Eu também não concordo com uma criança que tem de se levantar às 5 da manhã, ir buscar palha, 4 latas de água, ir para a escola às 7. Não vai conseguir. Por isso, nós temos de ser equilibrados, mas também, por outro lado, as crianças têm de aprender que a vida tem as suas exigências, tem as suas responsabilidades, e nós devemos começar a aprender tudo isto em casa, com os valores. Exatamente, e termos presente que ser mãe e ser pai nos dias de hoje não é fácil, mas que os limites fazem parte da vida, e por vezes o que nós nos damos conta é que muitas vezes, para facilitar essas relações,
portanto, os pais estão-se a abster um pouco, portanto, deste papel também extremamente importante, que obviamente que é de cuidar, dar afeto, dar carinho, dar amor, mas também educar, e educar passa por impor limites. É isso que eu ia dizer. Exatamente, impor limites para que a criança perceba que a vida, portanto, tem normas e que tem regras. Isto é uma preparação para a vida, e isto deve ser incutido desde muito cedo. E o não é uma forma de amar, não é? Quando nós dizemos não. E obviamente que temos sempre que explicar, portanto, aos nossos filhos o porquê desta nossa posição. Não é aquele não autoritário, não porque eu não quero, não porque eu decidi, não, explicar o porquê desta posição. Bom, sempre numa base isso de negociação, quando não há instâncias de recurso, não é? Às vezes a mãe toma uma decisão e depois já há recurso para o pai. Não, mas é lá que um elemento fundamental para as famílias, para mim e para a minha experiência, é a comunicação. Quer dizer, tem de haver uma comunicação prévia. Lá em casa nós já sabemos qual o caminho que vamos tomar em determinada matéria, na educação das meninas. Agora elas são senhoras formadas, é outra história, mas ela nunca e eu nunca tomávamos posições antagónicas sobre um determinado assunto. Pronto, eu estou a falar de assuntos sérios. Não é de, olha, é hora de... Por exemplo, esta questão do telemóvel hoje, que estamos a ouvir pelo mundo e que as pessoas voltaram a tomar os pais. Portanto, mesmo a Suécia, esses países nórdicos estão a tomar, porque as crianças estão a levar 10, 12 horas por dia com este aparelho. Ficam tão cansadas que não são capazes de produzir, de conversar outras coisas. Ainda há dias, conversando com a Coordenadora Nacional da Juventude e Voluntariado da Cruz Vermelha, ela dizia-me que as estruturas são voláteis, quer por causa da imigração, mas que também não há uma disponibilidade justamente devido à utilização excessiva da internet, que não há disponibilidade para o voluntariado. Têm experimentado a mesma situação? Não sei se será exatamente devido ao uso do internet, portanto, da internet. Eu diria que nós precisamos investir mais para termos uma cultura para o voluntariado, não é? Portanto, e preparar... E ela sugeriu a montagem de um programa nacional de apoio ao voluntariado. Exatamente, também ia chegar a este ponto. Começar a trabalhar desde muito cedo, portanto, com as nossas crianças e adolescentes, para terem este espírito de entregar um pouco de si, um pouco do seu tempo, um pouco daquilo que tem de melhor, portanto, em benefício do outro. Sendo certo que o voluntariado tem custos, não é? E muitas vezes quer-se um voluntariado completamente gratuito e por vezes não funciona, não é? Porque aquele voluntário, para exercer a sua atividade, também tem custos, não é? Para se deslocar, para se alimentar e às vezes, portanto, não ter um programa também que dê suporte à pessoa que queira tirar um pouco do seu tempo para o benefício do outro, também não facilita, portanto, que as pessoas, enfim, também avancem neste sentido. Mas lá está, é preciso começarmos a falar sobre isso muito mais cedo para termos este espírito entre nós, porque o mundo cada vez mais vai precisar disto. Porque sendo certo que nós estamos a fugir daquele modelo de assistencialismo social, mas há situações em que, efetivamente, para responder às necessidades básicas das famílias, e se estas necessidades não forem satisfeitas, nós não conseguimos atingir, portanto, aos outros níveis de desenvolvimento. E aí, muitas vezes, a ajuda do voluntariado, portanto, a vários níveis, a nível institucional, a nível pessoal, é extremamente importante. Agora, tem que ter regras, tem que ter normas e tem que ter, portanto, mecanismos de suporte e apoio, portanto, a essas pessoas e a essas instituições que se dedicam, portanto, a essas causas. Eu sempre gostei desta palavra. Eu sempre, Júlio... Qual palavra? Causas. É isto que eu ia dizer. Eu sempre, é um homem de causas. Sim, tento ser. Eu sempre associei o voluntariado a causas. A causas. Eu estou aqui, a minha lembrança agora do passado, as campanhas de plantação de árvores
Porquê? Porque nós precisávamos atrair chuvas. Depois, a alfabetização. Nós estávamos aqui no Liceu da Praia, tivemos que ir ensinar aquelas pessoas que não sabiam assinar o seu nome, porque agora a imigração mandava cheques e as pessoas tinham que assinar. Depois, campanhas de limpeza, que eram realizadas por todo o Cabo Verde, aqui na praia, no interior. Apoiar as pessoas que iam vacinar, mobilizar pessoas, causas. E eu fico com medo se nós não estamos a perder as causas. Estamos a viver num nível tão... Como é que eu diria? Quer dizer, não estamos a ver o outro, a perceber... Mais egoísmo? De certeza absoluta. Mas mesmo compreender o que o outro está a sofrer. Porque isto é que me leva... Por exemplo, alguém que mora na minha vizinhança e que não pode... Eu acho que a Covid nos ajudou, nesta matéria. Sabe porquê? Eu, por exemplo, tinha uma autorização para circular aqui na cidade. E eu levava quase que diariamente compras e medicamentos. Aquilo era voluntariado, por causa de uma situação dramática. Mas há gente que vive na nossa vizinhança e que não é capaz de fazer as suas compras, limpar a sua casa. E agora, como o Dr. Zé... Quer dizer, as pessoas parece que estão todas... na outra, estão a fazer outras coisas, e esta visão, precisamos de causas, e eu acho que temos causas neste país que ainda podem reclamar um bom voluntariado. Veja, a autoconstrução. Falamos muito de que as pessoas estão a viver mal a habitação, mas havia o juntamento. Eu nunca fui pedreiro, mas eu ia para ajudar a carregar a massa, os blocos, e entregar os pedreiros, e as pessoas tinham as suas casas. Muita gente que aqui hoje tem as suas casas foi por causa da autoconstrução, e o voluntariado estava lá. Eu presidi a plataforma das ONGs por muitos anos. Eu nunca tive salário. Parece que agora vai concorrer outra vez, não é? Bom, esta é uma outra conversa para um outro programa. Não estou a brincar. Não, só para dizer, nós... Esse processo de juntamento era mais utilizado quando as pessoas precisavam fazer casas de um dia para o outro. Não. Mesmo tinha um apoio da Câmara Municipal que dizia às pessoas: se conseguir fazer as paredes, nós oferecemos o telhado. Logo depois da independência nós tivemos aqui um programa assim, e então todo mundo vinha para ajudar uma família a ter as paredes em lugares. Pronto, houve muita construção clandestina, de noite para dia, sim, mas não é neste aspecto que eu estou a falar. Eu estou a dizer uma pessoa que precisa de pintar as casas. Nós, como jovens aqui na praia, com um pintor, nós éramos ajudantes, íamos... Quer dizer, causas. E qual seria a causa neste aspecto? Melhoria de condições de vida das pessoas. Temos eletricidade. Eu podia fazer instalação elétrica das casas das pessoas da minha zona, na Vila Nova. Era só ir à Eletra, e a Eletra ia ligar e a pessoa tinha eletricidade em casa. Já podia dormir mais tarde, tinha uma ventoinha. Não sei se o Júlio está a ver. Falta-nos alguma coisa. É o sentido do bem comum, não é? Nós fomos perdendo um pouco este sentido do bem comum e a focar muito naquilo que são, portanto, a resolução imediata, portanto, dos anseios individuais. Se calhar, portanto, esta sociedade consumista, as redes sociais que nos mostram muitas vezes uma vida que muitas vezes nem sequer é real, e se nós não aprendermos a distinguir, portanto, essas realidades e focarmos naquilo que efetivamente interessa para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, torna-se extremamente complicado. Por isso é que eu insisto que nós temos que começar não, porque já o estamos a fazer, mas temos que reforçar, portanto, o ensino desses valores desde muito cedo. Júlio, deixa-me dizer, eu sei que tinha em mente, não sei se o tempo vai nos permitir, essas cimeiras têm uma visão macro. Quais cimeiras? Eu digo essas que normalmente acontecem pelo mundo, por exemplo, mundial, sobre o desenvolvimento que vamos ter. Em novembro há uma cimeira, a segunda cimeira mundial para o desenvolvimento social. Sim, essas cimeiras têm uma visão macro. Que realmente, se nós conseguíssemos traduzir para o micro,
é o bem-estar das comunidades. Seja no capítulo econômico, social, político, o ambiente. Então são importantes a divulgação dessas cimeiras. Quer dizer, eu, quando faço isto, é voluntariado, porque eu não trabalho numa organização internacional, mas eu posso divulgar, sair na comunidade, explicar o que é que significa o bem-estar. O que é que significa nós cuidarmos do ambiente hoje para podermos ter a garantia do amanhã, o futuro. Portanto, quando eu digo a uma pessoa, olha, tem de evitar cortar árvores porque, mas eu preciso cozinhar, é verdade. Explicar como é que a pessoa pode, porque senão o planeta não vai aguentar, vamos ter mais calor, isto vai trazer outras doenças, coisas assim. E temos de ter gente para sair e fazer este trabalho. Portanto, o voluntariado é fundamental, outra vez, sobretudo num país com parcos recursos. A coordenadora da Juventude e Voluntariado da Cruz Vermelha dizia que as horas dadas ao voluntariado deveriam ser contabilizadas mesmo pelo INPS. Eu não sei se é possível alguma vez esse sistema. Quem deve restabelecer o bem comum? Quem deve... o apelo ao bem comum deve pertencer a quem? A todos nós, não é? A todos nós, sem exceção. E aqui acho que até estamos a fazer isto um pouco neste programa, não é? Tanto a chamar um pouco a atenção de valores que são extremamente importantes e perceber que aqui não se trata apenas do altruísmo, mas quando eu estou a contribuir para o bem comum, estou a contribuir para a sustentabilidade do meu país, da minha família, da minha vida. Portanto, nós estamos todos envolvidos nisso, mas muitas vezes as pessoas colocam-se numa posição de o que é que eu ganho com isto ou o que é que eu tenho a ver com isto. Nós temos todos a ver com isto, cada um com níveis diferentes, obviamente, de responsabilidade, cada um à sua medida pode fazer, até os nossos filhos lá em casa começarem a perceber muito bem, desde muito cedo, que nós temos um planeta para cuidar e que isto não é fake news e que se não houver este cuidado nós estamos a pôr em causa, portanto, a sustentabilidade do planeta e muitas vezes essas conversas que já deveriam fazer parte do nosso cotidiano estão a ser ultrapassadas por outras questões que se calhar não digo que não sejam importantes, mas que não têm esse impacto que nós todos estamos à espera. E há muitos anos que estamos a falar sobre isso e acho que este momento já devíamos estar a um outro nível e a outros patamares. Mas é como tudo, o caminho faz-se caminhando, as transformações sociais, da mesma forma que aquilo que é negativo não acontece de um dia para o outro, não é? Nós vamos tendo indicadores. Muitas vezes nós não estamos atentos a esses pequenos indicadores que se transformam e muitas vezes atingem proporções depois mais difíceis de serem trabalhadas e nós temos que estar todos mais atentos para fazermos face realmente a estes grandes desafios que dizem respeito a todos nós, portanto, enquanto seres humanos. Eu acho, Júlio, que o objetivo principal da família, e a família ela é constituída por indivíduos, nós, é união e proteção mútua. Quer dizer, nós temos de estar unidos para que as coisas boas aconteçam. Nem sempre são as coisas sonhadas, o nosso alvo, mas as coisas que beneficiam a comunidade. Portanto, eu falo de coisas simples. Quando as ruas estão limpas, todos estamos felizes. E há saúde. E o contrário produz situações diferentes para pior. Então, como indivíduos, nós temos de tomar o nosso lugar neste puzzle que é importante, que é a sociedade. E sabemos que a família é aquele núcleo central de qualquer sociedade. Se não funcionar bem,
Bom, o 262 52 35 956 25 56 9 596 25 56 e 262 52 35. Vamos ter agora Zami Barros, que nos chama aqui da praia. Bom dia. Ok, muito bom dia. Bom dia, senhora Deto, bom dia e senhora Freitas. E hoje que eu queria entrar nesse programa para mais de temas mesmo bom, é por isso que entra para mais de um bocadinho abalado de nojo que está com ele. Eu queria entrar, mas tinha dois temas muito importantes que eu queria saber. Um é ligado a presidente da ICA e outra é ligado à diretora de inclusão social. Nunca sabia se ainda está deve estar a escuta. Vamos lá, sou jornalista flamenista de viagem, mas rádio gosto onde não está no Tobir. Rádio e televisão onde não está no Tobir, graças a Cabo Verde. Eu queria saber com a senhora Zaida, em termos de família, não sabia, mas tinha dois centros que funcionava muito bem próprio, que é o centro de Picos e o centro de Santa Catarina, que era praticamente recebia só rapariga, incluindo minha neta lá, que pronto, começa com algum desvio, mãe atenta passar em ele, a mim como que tinha tempo, ainda trabalhava, ainda era formado, onde eu vi aquele lugar, não colocava ela. Eu queria perguntar a senhora Zaida se no momento ali é cara bom reaberto, é reabrido para poder ajudar algumas famílias, para modo de a mim não está se preocupado, mas tinha um menino ainda que faz, não sei se já cansa ou coisa que já faz, está deixando um bocadinho abandonado, mesmo menor. Outro de senhora diretora de inclusão social, onde tudo coisa que explica, e projeto é bonito, projeto está bonito mesmo, o que as TNPs implementam, ou eles já começam a implementar, mas está também, na minha maneira de hoje, e se está mesmo implementado, isso vai um bocadinho devagar. Para modo, às vezes não está falando, nós se não tem alguém para nos dar apoio para determinadas coisas, nunca deve deixar baiano, um ano, ou meses, muito meses. Por exemplo, na caso de um ano, você está falando de um doente que tem classe, que tem cadastro 1 ou 2, nunca se muito te lembra, e vem de fogo. E tinha que fazer uma operação muito urgente. Mas eu tinha que comprar um contraste, para ser contraste que está chamado quase 30 mil escudos. Mas o doutor dá no papel, fala, é urgente, mas nós que sabe. Bom, não informa, no falado, uma inclusão social, mas ter apoio, mas é que faz, ok? No da expediente, não, mic da expediente, em pista, tinha dinheiro, tinha compra aquele contraste, mas no momento ali, rapaz, já está operado, já está tudo, a fase de recuperação tem ainda, do que tem aquele apoio de inclusão social, para pagar do gol que ele disse. Para um rapaz evacuado de fogo, que tem maneiras do job no pista, não paga, não compra, não explica tudo por menor, ainda não se está. Por isso que alerta, nesse projeto ali, você tem como, hoje você está de ouvir aquela pá ali,
para resolver esse problema. Pô, ainda está no tratamento, não sei que hora, que está todo a pedir uma a nós, cos'è que não pode prometer é como diretora-geral de viagem está no caminho de Sal, não está transmitir mensagem. Aí deve estar hoje, para uma rádio, você chega, está carca, naquele dia, você me uma gravação. E ele deve estar hoje, que as diretoras lá, ministros, tudo está deixando alguém para gravar as entrevistas. E que ele é uma coisa que sabe. Não, falar precisamente nesse painel sobre adérito, com essa experiência, essa deixa uma boa mensagem para contínua, que nós não estamos acostumados a falar, nunca deve esquecer do nosso passado e de alguns exemplos. É um exemplo que tudo me enconche também, para Moncastar Novo. Senhora Zaida também para continuar a ser bom trabalho, para ouvir que é jovem praticamente, que é filho de clientes vulneráveis, para hoje, se não está para hoje, e não estudo para hoje, se não está atrás de rua. Falta agora a questão para Adérito Ferreira. Para quem? Buflama ou tinha uma questão para... Não, a senhora Adérito não. Só para Zaida e a senhora Adérito para dar parabéns para o tema de Andel, que é muito bom, ele está fazendo um bom papel, que toda alguém sabe. Bom também está fazendo um bom programa, para o contínuo, e era só que isso. Muito bem. Agradecimentos então, Nuta passa a mensagem para a Diretora-Geral de Inclusão Social, Zaida Freitas, centros das meninas, deu alguma conversa, não é? Bom, penso que sim. Eu nessa altura não estava no ICA, mas fui acompanhando através dos colegas e da própria comunicação social. Bom, dizer tanto à senhora, esqueci-me do nome dela, Zani, agradecer pela intervenção e pelas palavras de incentivo. Pode responder na variante de São Vicente? Poder falar na crioula de São Vicente, não era? Ok. Não, dizer que realmente este centro tem sido uma preocupação, mas também frisar que nesse fase ali, notita investir mais nos centros de dia, né? Porque não cria crianças nascer família, ok? Porque nunca te poder substituir família nos centros onde é que os meninos podem ficar institucionalizados. Mas não saber que em algumas situações centros de dia, com todo o suporte que não pode dar às crianças, às suas famílias, ele não é suficiente. Em algumas situações é preciso tomar essa decisão de institucionalização, que pode ser tomada pelo próprio ICA ou e que tem o ICA ao tomar essa decisão porque aquela criança ou aquele adolescente tem situação de perigo, ele tem 48 horas que é para comunicar ao juiz, que é para poder homologar aquela decisão daquele menino estado institucionalizado. Ou seja, por vezes isso tem que acontecer, mas sempre com o objetivo da reintegração familiar no curto período de tempo, porque institucionalização ele é importante, mas também ele tem suas consequências menos benéficas, porque o menino tem que criar na seio de sua família. Quando que é possível, portanto, os centros a existir, que é para não poder continuar a trabalhar, retirando a criança daquela situação de perigo, mas sempre a trabalhar ou com a família nuclear, ou com a família alargada, ou com famílias de acolhimento, ou em último caso até para adoção. Porque... Mas tem algum centro diferente que deve ser aberto para meninas? Nesse momento, portanto, não tem previsto, portanto, a abertura de mais 2 centros de emergência infantil, um na Somada e outro em Santo Antão, exatamente para que meninos e meninas, para as situações em que na situação de perigo, só em situação de perigo, em que a criança ou adolescente tem que ser retirado de sua família, que ele está a ficar o mais próximo possível de sua comunidade, de sua escola, de seus amigos, de seu contexto de sua vida, porque o objetivo dessa permanência no centro é criar uma alternativa de vida o mais rapidamente possível. Agora, nesse momento, não tem
efetivamente esse handicap de não precisar de outras estruturas, portanto, e paulatinamente não está a chegar na em que aquela institucionalização já não é emergencial, a não precisar de uma institucionalização mais prolongada. Por exemplo, que é um pouco aquilo que as aldeias SOS está a fazer. Por vezes, a ICA está a fazer isso. Portanto, quando o menino já sai, portanto, daquele período de emergencial e não consegui encontrar, portanto, retaguarda familiar ou que tinha condições de adotabilidade, por vezes não tem encaminhado também para aldeias SOS para uma integração mais, uma institucionalização mais prolongada. Mas dizer que cada vez mais não te bate a sentir que não tem necessidade de criar os chamados centros especializados, porque nos centros que não têm, é centros generalistas que te acolhem, portanto, qualquer situação de perigo, mas por vezes já não tem crianças e jovens que já têm problemas de comportamento, algum comprometimento ao nível, por exemplo, de saúde mental, ou situações de consumo de álcool e drogas, ou já tem entrado em alguma delinquência, mas que não é uma situação, por exemplo, para ser aplicada uma medida tutelar socioeducativa, ou seja, que tem implicar-se em decisão judicial, por exemplo, para o Centro Orlando Pantera. Portanto, não está ali, digamos, ainda com um vazio que está a ser analisado qual é que é proposta, qual é que é figurino que não tem encontrado. Um centro especializado, mas polivalente. Um centro especializado que aí tem que entrar um compromisso, quer da parte do Ministério da Família, a saúde, a educação, que é para não poder fazer face, portanto, a estes desafios que te bate a surgir no dia-a-dia e que já que tem resposta no nosso centro de emergência infantil. Mas não te continuo a dizer que a tónica é sempre na prevenção. Ou seja, estes centros de dia, se não conseguir criar mais centros de dia, não está a ter essa resposta na comunidade, de forma que não está a fazer tudo para manter aquele menino na sua família, apoiando a família, portanto, para a educação de seja. Comentário já adérito a ficar para dizer nada. Não tem. Vou-te entender o que é que me está a dizer? Não, vou-te entender ou não tem que ir para ver na variante de Santiago. Luísa Moraes, ali da praia também. Bom dia. Muito bom dia, senhor jornalista. Vez mais felicito a Rádio Cabo Verde através... Você é de São Nicolau? Não. Se me bem contar você, a mistura é Santo Antônio, São Vicente, Brava, Santiago, até dá um crioulo assim um bocado de esclofobética. E, de facto, esse tema é bastante importante. Um bocadinho também voltar a repetir tudo o que já foi dito de importante nessa conversa, mas me queria recentrar vocês a discussão num aspecto que é também, para além de tudo o que já foi dito, tem um problema também de responsabilização. De fazer parte daqueles 50% ou um pouco mais de famílias monoparentais. Naturalmente que, natura, quando eu fui mãe, a situação era outra, abranger aquela parte que já foi ali falado, onde é que tinha uma rede social e familiar, e particularmente minha rede familiar apoiar-me de tal forma que minha filha crescer saudável, meus irmãos fazer papel de pai de uma forma extraordinária. Então, lá está. Quando é assim, as coisas saem bem. Mas também tem esse componente de responsabilização familiar que, do meu ponto de vista, tenta faltar, e os discursos, digamos, dos decisores não tocam muitas vezes o dedo na ferida. Tem determinados papéis que, sem dúvida, o Estado tem que cumprir, mas a decisão de ter um filho ou uma filha e pós-nascimento não tem que assumir que os filhos são nossos, nós é que pôs no mundo. Portanto, não tem que
tem uma atuação... Nossos os dois, não é? Bom, de preferência os dois, como a doutora Zaida diz, quando não é possível os dois, que se encontre uma forma de complementar aquela parte que falta, seja da mãe, seja do pai. Essa é uma primeira dimensão que me queria trazer. Uma segunda dimensão, e associada a isso, tem componente de educação. Nem foi professora já há muitos anos, mas ainda a situação continua. As reuniões de pais, quem que está bem é que os pais que, por exemplo, tentam lutar para ser filhos. Para que perder nem um décimo, porque escrever para a medicina, para isto, para aquilo, para aquele outro. A maior parte dos pais, cada uma reunião de pais, cada vai para a escola vai saber como é que seus filhos estão. Então, aquela rede de técnicos que se falou há bocado, mas também, tanto quanto eu sei, eu posso estar mal informado, mas tem também de maior presença no sistema educativo para fazer ponto com as famílias, para entender esta desresponsabilização em relação a esses filhos na escola. Porque não saber que é de facto a educação que depois vai produzir toda a diferença, né? Um terceiro elemento tem a ver com a atuação de forma integral. Ou seja, o ser humano tem essencialmente 4 dimensões: física, mental, cognitiva, emocional, espiritual. E repara, mas quando o senhor jornalista Júlio estava entrevistava a diretora, ele fazia pressão, mas não saiu assim muito bem as respostas. Ou seja, as atuações têm sido essencialmente mais na parte física, saúde do corpo, bem-estar, necessidades básicas, mental e cognitiva também a nível do ensino e pouco mais, mas depois a parte da dimensão emocional e espiritual, que, bom, reconhece, não é aquela dimensão que deve ser, que o Estado deve centrar as suas políticas públicas, mas onde é que também tem algum papel no sentido. E o que falta, do meu ponto de vista, é esse trabalho articulado, em rede, de todas essas entidades que estão mais voltadas para uma ou outra dimensão, para que, de facto, o trabalho, o impacto, por exemplo, não foi por acaso que quando o Sr. Júlio pergunta à diretora, Marca Tamidi, que ele se trabalha, que ele recorre à pobreza. Bom, isso sem dúvida é o impacto final, mas antes disso tem uma série de outros indicadores que têm que ser trabalhados, mas em rede. As igrejas fazem a sua parte, as outras ONGs da sociedade civil fazem a sua parte, o governo faz a sua parte, as câmaras fazem a sua parte, mas esse trabalho ainda é muito desarticulado. E para terminar, Sr. Júlio, queria falar um aspecto que tratou canhões na rádio e não só, que é a questão do analfabetismo funcional. Parecendo um país que fica muito centrado na avalia taxa de alfabetização, que já é elevadíssima, mas nos últimos anos, pelo menos, nunca conheci programas estruturados de ataque ao analfabetismo funcional. Porque não tem por mim, se a rádio fazia um estudo de conhecer a penetração de facto das mensagens, da descodificação do que se falam nos programas e isso, mesmo falando em crioulo, mas não te acaba para usar X termos técnicos que ou crioulo ou português trabalha daquele mês. Então está parecendo o Ministério da Educação neste lança um estudo relativamente ao analfabetismo funcional, porque, por exemplo, um detalhe também que se esquece há bocado de educação. Nós imaginamos hoje, dificilmente nós temos um aluno que acaba a escola e explicação. E isso também tem a ver com aquele tal de responsabilização, por um lado,
naquele faixa que pode fazer, mas que te prefere entrega professor ele segundo metade de dia, porque preocupa nada com o menino. A mim, minha filha, quando o professor mandou um fulano me tinha que ir à explicação, falou não. Minha filha, que tem necessidade de ir à explicação. Então, é desresponsabilização por um lado, mas também tem uma outra categoria de família que mesmo tendo sexta classe, oitava classe ou o que seja, aquele analfabetismo funcional que te permite ajudar no seu trabalho de casa. Mas, pelo menos, o que não está a pedir às famílias é que interessa para agora que o menino chega na escola, ou coisa que usa hoje na escola, coisa que passa hoje na escola, uma escola vai, etc. Mas, já que tem espaço para que lá, o tal senhor telemóvel também já não ajuda, já não vou nem perder tempo com essa parte. Pronto, desculpem, talvez eram tantas coisas para dizer que acabei dando voltas a muitas coisas, mas eram essencialmente estas preocupações que eu queria trazer para a vossa reflexão. Agradecimentos, Luísa Moraes, pela participação. Várias questões, não é? Comentários aos dois. Bom, mim queria só primeiro agradecer a Dona Zânia um bocadinho e desejar-lhe também um recobro de se perda que teve, força lá, foi boa intervenção, aquele que te ajuda, que te valoriza esforços também que comunicação social, no caso Rádio Cabo Verde e jornalista Júlio Vera Cruz. E nós não estamos ali precisamente para tentar. Agora a intervenção da doutora Luísa Moraes, é claro que responsabilização é fundamental. A Nhanha foi feliz de poder... Ele toca em vários aspectos, não é? Por isso que se fala. Mas começa para a responsabilização. Ele foi feliz porque teve irmãos que ajudaram, mas um bocado a doutora Zaida está a falar de papel de comunidade, e não papel ali, de que as mães outras, entre aspas e às vezes sem aspas, que não tinha na comunidade, que está a cuidar de nós, que está aconselhando, mas hoje não tem grande dificuldade de que ela, agora, não tem que efetivamente responsabilizar, é que é normal que não houve um pai ou uma mãe falar, nós tomamos os meninos, nós leva para ir para uma minha pode qual, menino tem 5 anos ou tem 7 anos, alguma coisa que se passa direito, portanto, ali tem que ter esse elemento de responsabilização. Nunca sabem entre repite, coisa que fala, educação. Educação é fundamental, mas nunca não teve um país que tem investido tanto na educação. Porque a minha era de tempo de fazer escola primária no subúrbio, exame era na escola central de praia, onde que está fazendo festival de jazz. Hoje podia ser um bullying, um menino de 9 anos que estuda no bairro descalço, com short e bem fazer exame na escola grande. Que é perturbação. Mas, hoje para trás, não te lembra, mas foi minha mãe, que tinha escola, nada naquela altura, e minha irmã mais grande que trazem. Foi um ânimo, foi meu núcleo duro que bem comi, falando, buta consigo fazer 4ª classe, buta passe. E tinha prova escrita, tinha provas práticas à tarde, passe que estava a orar. 4ª classe era difícil? Não, era extremamente para um menino que estuda no redor. É que praia que está vindo sempre, pé na chão, e etc, etc. Mas não queria só pegar, e depois a doutora Zaida certamente está ali, aquele questão emocional, espiritual. Natima micro doutora Zaida, bocado, quando não fala um bocadinho de saúde mental, nossa mente estava virado para lá. Efetivamente, não tem problemas emocionais com nosso filho, com nossos vizinhos, com nossos colegas de trabalho, com nossas amigas, com nossos amigos, e nós, no mês de ser acompanhado, nosso desgaste nesse trabalho, que não te passa às vezes, te reclama uma atenção emocional e espiritual. Mas se alguém te faz é papel de igreja, ou é papel de psicólogos, burnout de pessoas que trabalham de massa, te desgaste, esse é esse papel. Mas lá está. Mesmo tinha que esse núcleo, e hoje não tem pessoas tão competentes, por exemplo, uma comunidade, bem na mente, igual ali, Chada Grande Traz, Vila Esperança, e bem na mente em Safla, pode ter lá 4 sociólogos, 2 médicos, eles podiam criar núcleos de apoio entre eles e conversa com esses temas ali.
e que a ser só não fala um bocadinho de milho, de arroz. Para me termina, em comentários com esse analfabetismo funcional. Gosta dessa expressão e esse foi um grande desafio para Júlio, que se ali está dirigindo bem a esse encontro ali na rádio, porque efetivamente não me se sabe cos'è que alcance de mensagens que rádio, que televisão, que professores se te fazem chegar a comunidades. Porque não podia papel ali 2 horas hoje e que ter comunicado realmente nada. Então não valeu a pena tudo aquilo. E é importante que pessoas respondem modo que você recebe mensagem e para mim, respostas que você dá é com mudança comportamental em todos aspectos de vida que o indivíduo tem na sociedade. A mim tem que ser melhor amanhã por causa do investimento que se faz em mim hoje. E é aquele que me luta para ele, é quem está faz e quem está espera, mas junto, com responsabilidade, não está a fazer para estar ser melhor. Zaida Freitas, tem questão de responsabilização, mas também tem questão de articulação na escola. Reuniões, ao que parece, quer dizer, que é de 15 em 15 dias ou mensalmente, de facto, generalidade de escolas está a queixar. Primeiro, associações de pais têm assento na direção de agrupamento, têm assento, e estudantes também têm assento na direção de escola, mas parece que diretores têm que fazer uma indicação, porque pais que está organizado. Tem pouca escola que tem associação de pais. Tem da Conchê na Miraflores, tem uma associação de pais, mas de resto não. Maneira que ICA tem essa questão. Isso ele tem um impacto enorme na todo o processo de educação portanto, da criança e do adolescente, né? Porque nós não sabemos que, obviamente, que tem determinados valores que acontecer é no seio da família, mas depois a parte da educação que cabe, portanto, ao sistema de ensino, ele tem que estar interrelacionado, não é, que esses valores que são adquiridos na família, ou seja, a família tem que criar a base, não é? Para que efetivamente quando a criança chegar na escola ele ter as competências necessárias que é para poder entrar de forma harmoniosa, portanto, nesse sistema de desenvolvimento de ensino e aprendizagem. Essa questão da responsabilização familiar, ele é fundamental e ali a vários níveis. Muitas vezes parte dessa conversa ele está a limitar aquele parte em que efetivamente aquele pai tem que dar, se for num caso, portanto, de uma família onde mãe e pai coabitar, muitas vezes a responsabilidade é focada só nessa parte do pai enquanto provedor daquela criança ou adolescente, mas a responsabilização tem que ser a todos os níveis. É fundamental. Para além daquele mesada, é? Exatamente, para além da pensão de alimentos que é devido aos filhos, o pai tem, ou neste caso, não te falar muitas vezes da figura masculina, porque teu vezes questão de irresponsabilização ele está colocado teu na figura masculina, mas também não tem situações também de mães que te assumir na plenitude seja responsabilidade, mas estatísticas te apontam mais para a irresponsabilidade da figura paterna, mas muitas vezes esta responsabilidade, como dizer, ele está muito relacionado com essa questão de pensão de alimentos, mas a irresponsabilidade, portanto, ele é muito mais abrangente e ele tem um impacto muito grande quando você tem um pai que não cuida, um pai que te dá amor, um pai que te educar, um pai que te fazer parte de vida de ser filhos, que te acompanhar seu desenvolvimento. Esse impacto ele é muito maior na formação desse ser do que o facto de ele dar-lhe uma pensão de alimentos. E por vezes este que me dá aquela pensão é suficiente. Não, ele é uma obrigação, ele tem esse dever,
E ECA prevê isso, inclusive responsabilização quando o pai não cumpre, mas também o pai deve ser responsivo afetivamente e deve fazer parte da vida dos filhos. E um textote está a dizer, no dia que quer o homem, quer a mulher, perceber que se ele exercesse a função paterna e ser função materna é uma possibilidade enorme dele crescer enquanto ser humano, ninguém que me estive bem dizer que é para ele fazê-lo, porque ele está passado a ser um ato absolutamente natural que está a fazer parte da vida daquela família. É preciso pessoas ter estado consciente que até existir ex-mãe e ex-pai, de existir ex-casal, ex-mulher, ex-marido, mas filho e filha é para toda a vida e, portanto, essa responsabilidade tem que ser. Agora, assim, que te pode obrigar ninguém a amar ser filhos. Portanto, amar também é um processo. O fato daquele menino nascer de boa, que quer dizer que automaticamente aquela história de amor já está a existir, mas ele pode ser desenvolvido na relação, no cuidado, no dia a dia. E é isso, mas não tem que estar disposto a isso, disposto àquele relacionamento, não é? Portanto, ele não é automático. E às vezes as pessoas estão a pensar que basta aquele menino nascer, portanto, automaticamente aquela história de amor exige. Não, eu tenho que estar, enquanto mãe, enquanto pai, eu tenho que estar disponível. E para isso, lá está, entram as questões que a senhora trazer, que têm a ver com a questão também da própria saúde mental e da própria saúde espiritual das pessoas. Porque essa disponibilidade para a relação tem a ver com a disponibilidade que tem também em relação a mim mesmo enquanto ser humano. Bom, na reta final de cada programa, me está a dizer sempre que tem várias coisas aqui que é dito que em si estava a dar um programa autónomo, não é? Mas tempo a tempo não tem que terminar. Adérito Ferreira nota na fim, botei 1 minuto. Minhas palavras finais é para nos dar família uma oportunidade. Para nos dar família uma oportunidade. Coisa que quero falar. Mas efetivamente, com responsabilidade, cada um, mesmo tendo suas limitações, cumpre seu papel, mas é possível não ter uma sociedade melhor. E nesses 50 anos de independência, seria a ocasião de cada um fazer um autoexame. Modo que a mim não tem sido como um ator, um sujeito ativo da sociedade cabo-verdiana, onde quem se vive, de Santo Antão a Brava, ou Santo Antão, onde está na diáspora, ou quem volta. E mas se que ali acontece, não tem condições de que aquela palavra que também há vários documentos, bem-estar, torna efetivamente uma realidade entre nós. É bem-estar e causa. Causa, não é? É causa. Zaida Freitas, agradecimentos para estar ali presente e boa viagem passada, né, sobre infância. Qualquer dia não tenho a falar sobre programação de 1 de junho, não é? Sem dúvida. Parece sim. Que há coisa grossa a caminho, não é? Juntamente com os parceiros. Juntamente com os parceiros. E os seus parceiros. Muito bem. Agradecimentos Zaida Freitas e Adérito Ferreira. A Raio X regressa no próximo sábado. Já sabe que temos encontro marcado segunda-feira às 7 no primeiro jornal. Bom fim de semana. Raio X. Debate semanal.